Sabe, Paty, que quando os meus filhos nasceram, eu comecei a entender muito mais a paternidade de Deus. Porque eu começava a ver como eles vinham até mim. Eu comecei a ver e falei, nossa, mas eu não vou assim até Deus. Quando eles precisam de qualquer coisa, eles vêm a mim de uma forma que... Eu falo, nossa, tá, né? E às vezes se é alguma coisa que não tá bom pra eles, eu tenho o mesmo posicionamento que Deus tem comigo quando eu chego pedindo umas coisas malucas. E aí eu falo, não, filho, agora não, ó, filha, não. E aí eu comecei a entender, eu falei, caramba, é assim então que Deus faz, é assim que Deus trabalha, né? Isso foi maravilhoso. E aí eu falei, não, peraí, se é desse jeito, eu quero mais disso, vamos mais na profundidade. Não, e você entende também que o amor não tira a correção. É porque você ama, que assim, sofrendo às vezes, né? Porque você vê com criança que você fala, nossa, eu tenho que falar não, né? Porque você tem que dormir cedo, porque você tem que ir na escola. E às vezes, assim, você até entende, né? Você fala, e assim, o meu coração não queria, mas ele precisa aprender isso para ele ser a pessoa que eu quero que ele seja, né? Sim. Então você vê que o amor, ele corrige também, né? O amor não é só faz o que você quiser, tanto eu te amo, mas ele dá uma direção clara, porque ele sabe onde está querendo levar o filho, né? Sim. Isso é muito legal. Legal. Paty, pra gente já ir se encaminhando aqui pro final, porque a gente tem um culto daqui a pouquinho, né, para celebrar, eu queria que você dissesse pra gente, assim, em Deus, qual a expectativa que você vê do Senhor com relação a esses tempos para a igreja, não só para a nossa igreja, claro, para a nossa igreja, mas para a igreja de Cristo, né, a noiva de Cristo, assim, o que o Senhor tem colocado no seu coração com relação a essa igreja hoje? Porque a gente sabe que, assim, tem um povo dentro do povo, mas Deus está procurando uma noiva, e a gente está vendo que essa noiva hoje, né, os cristãos, muitas vezes eles têm se comportado de uma forma que você fala, gente, vamos converter de novo, né? É verdade, mas a Bíblia diz que é Ele que vai purificar a noiva, né? O que eu tô vendo hoje é que tem muita gente querendo purificar a noiva sendo Deus. Deus falou para mim, tem muita gente sentada na minha cadeira de juiz, mas eu não chamei vocês para isso, né? Então, tem vários problemas, mas a Bíblia diz que ele vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem ruga, então santa, irrepreensível. E eu acho que isso é bem ato de Deus, né? Então, lógico, eu também fico triste. Às vezes, eu, por muitos anos, não quis pregar no Brasil. Eu vinha mais visitar a minha família. Mas teve um ano, foi até em 2019, que Deus falou para mim, olha, eu quero que você volte mais no Brasil, porque tem uma pregação que poucas pessoas estão pregando, que é santidade, seriedade, dar tudo para Deus. A gente está vivendo um evangelho onde Deus tem que me dar tudo. E o evangelho nunca foi isso. O evangelho era, eu estou tão feliz que Deus me ama que eu quero dar tudo. Eu quero deixar tudo, entendeu? E Deus pedia para o pessoal, deixa tudo. Deixa as redes, vem pescar comigo, né? Então, eu comecei a ver esse evangelho diferente do evangelho que está na Bíblia. Então, eu mesma, às vezes, falo, não, eu gostaria de pegar e falar, não é assim. E o Senhor falou para mim, não, você prega a verdade, em vez de ficar falando para eles que eles estão falando mentira. Porque para você saber o que é mentira, você precisa conhecer a verdade. Isso é verdade. Então, às vezes, eu vejo o povo querendo falar, não é assim. Eu falei, olha, se você pregar a verdade, a pessoa vai saber o que é mentira. Então, a gente não foi chamado para ficar criticando nenhum tipo de igreja. Eu também vejo coisas, mas eu acho que o cristão deveria orar mais pela igreja, né? Eu estava até falando outro dia aí com o pastor, eu falei, às vezes, eu acho que a igreja, assim, vendo um pouco o Brasil, mas não é só o Brasil geral, né? Mas o Brasil, porque eu conheço mais, tipo, com essa coisa, né, da política. Eu vejo, às vezes, uns cristãos assim, não, assim, eles querem, né, Alexandre de Moraes, não sei o quê. Quase a oração é tipo, Deus tira ele dali, e mesmo que a pessoa esteja assim, eu também não estou de acordo com a maioria das coisas que essa pessoa faz, mas eu falo, eu não vi ninguém na internet falando, gente, vamos levantar um movimento de oração para que esse homem se converta, para que Deus dobre ele, porque ele encontre Jesus, mas encontre assim que ele vire tipo o apóstolo Paulo, que a gente possa falar, esse cara perseguia, olha ele no púlpito. E eu falei, é essa igreja que eu conheço, essa é a igreja que viu um Paulo matando todo mundo, eles morriam de medo desse Paulo. Quando Paulo converteu, você vê no Atos, fala, nossa, mas esse cara era aquele perseguidor da igreja. E eu falei, gente, a igreja, né, tá num lugar de juízo. Então, às vezes, pedindo, Deus, manda fogo no céu, mata o cara. Não só com ele, com outras coisas, né? Sim.
E eu falo, não é o que a gente é um pessoal que conhece o céu, né? Tipo, eu preferiria ver esse cara, assim, dobrado diante de Deus, porque tudo vai melhorar se ele dobrar diante de Deus, né? Sim. Assim, seria muito melhor, em vez de Deus tirar ele como qualquer outra pessoa, e que essa pessoa mudasse porque encontrou com Jesus, Sim. né? A gente esquece que a autoridade vem do céu, né? Exatamente. Como igreja, eu vejo então, eu vejo assim, a igreja esquecendo do poder que ela tem, dos princípios. Aí Deus sempre fala para mim, prega a verdade que eles vão descobrir a mentira. E a outra coisa é que é ele que vai fazer isso. Então, tem um monte de bagunça, mas sempre teve, assim. Cada época a igreja teve seus momentos de superglória. A igreja faz mais ou menos assim, né? Tipo, não tem movimento de Deus, aí de repente Deus levanta. Só que daí fica todo mundo místico, depois vai exagera, aí Deus equilibra. Aí tem um momento de equilíbrio. Aí tá todo mundo feliz, nossa, se converteu todo mundo, então o povo fica tranquilo. Aí tem que acontecer alguma coisa para eles serem motivados de novo, né? Porque o ser humano é sempre meio isso, estranho. Né? Desde Israel lá, a saída de sempre é assim, né? Que a gente vê isso. A gente às vezes vê essas histórias e fala, nossa, o povo de Israel era, mas o povo é do mesmo jeito. Só que eu creio muito que Deus ama tanto a igreja dele, que mesmo com problemas tal, ele vai querer arrumar a igreja, né? Ele vai ajustar a igreja, ele sabe quem é dele, ele sabe, a Bíblia lá em Apocalipse, quando fala das 7 igrejas e fala do candelabro, fala que é ele que move o candelabro, e o candelabro é a igreja. Então, eu creio que é Deus que tira a pessoa. Eu já vi isso, eu já vi pessoas onde Deus falou um monte, sabe, muda, porque Deus tem uma paciência enorme, né? Todo mundo fala paciência de Jó, não, a paciência de Jó não tem nada a ver, a paciência de Deus. E aí, eu vi eu mesmo falando, os amigos, as pessoas, e de repente Deus fala, chega! E quando ele fala chega, essa pessoa nunca mais, assim, ela não bota mais o pé no púlpito. Ela pode até ser salva se ela se arrepender e tal, mas acabou, sabe? Quando Deus fala chega. Sim. Então, como eu já vi ele falar chega, até para pessoas insuspeitáveis, porque tem gente que você fala, tá fazendo isso, mas tem gente que você nem sabe. Então, a igreja é dele, né? Eu até sempre falo na igreja, falo, olha, você, quando você tem uma esposa, né, um marido, você pode falar mal dela, mas você não quer que ninguém fale, né? Sim. Porque ela é tua esposa. Tipo, eu posso brigar com ela, mas se chegar alguém e falar assim, a tua esposa é chata, mal educada. Peraí. Nem que você falou isso pra ela, sei lá, ontem, que você tá chata, mal educada, você pode, ninguém pode, porque ela é minha. Sim. E eu creio que é a mesma coisa. Jesus, ele ama a igreja dele. Então, ele vai corrigir, ele vai ensinar, ele vai lavar e vai fazer, porque a Bíblia diz. Mas você não tem que ficar falando mal da igreja. Você tem que amar e orar por ela. Sim, a gente precisa parar de ficar olhando para o lado, né? E olhar para Cristo. Acho que no final das contas é isso, né? Olha para Cristo que vai dar certo. Se ficar olhando para o coleguinha do lado, ele a Bíblia é tão fala, ruim né, em Hebreus, fala os olhos fixos em Jesus, que é autor e, não lembro como falar isso em português, mas é aquele que leva a fé até o fim, né? Autor e consumador da fé. Então, assim, já deixou claro, os teus olhos onde é que tá? Do lado, na igreja do lado, na pessoa do lado? Não. É em Jesus, ele vai fazer. Então, você fica ali, vai fazendo o que Deus vai mandando, né? Eu falo, vai sendo obediente todo dia e a hora que você abrir o olho, você tá no centro da vontade de Deus. E então, para de olhar do lado. Eu fiz natação por muitos anos, quando eu era mais jovem, e era assim, claro que se você olhasse do lado, você perdia o time da natação, né? A primeira regra era... Não importa quem está vencendo aqui ou aqui, você vai descobrir quem venceu no final. Dá o teu melhor, porque se você olhar para o lado para ver o tempo do outro, você perde o teu tempo. Então, às vezes, eu vejo a igreja perdendo o tempo dela, porque fica olhando o que está fazendo o outro. Deixa. Ah, mas tem uma bagunça. Tudo bem, eles têm um Deus, eles têm, né, um esposo, a igreja tem, não precisa de você para ficar criticando, você para de criticar e, ó, vai no que Deus falou para você. De forma individual, né? Eu vejo quantas pessoas às vezes perdem anos da vida que tem um chamado, sabe para onde ir, sabe o que tem que fazer, porque Deus já orientou, e passa anos e anos patinando porque tá olhando pro amigo do lado, tá olhando pro não sei o quê. Aí fica esse lance, não, todo mundo desigrejado. Eu falei, esse é o povo do mimimi. Porque a verdade é que quando você é sério com Deus, todo mundo pode estar errando, mas você vai continuar amando Deus e a igreja dele. Porque você sabe que ele vai dar um jeito, ele é justo, ele é maravilhoso, ele não precisa de você para levantar a bandeira, o mundo está ruim, não precisa, entendeu? Eu passei uma época fora da igreja também, justamente por isso, porque eu me frustrei comigo, achando que a culpa era de Deus.
E foi exatamente isso, assim, de perceber esse mimimi. A hora que eu caí na real, eu falei, não, gente, a culpa é minha. Eu tirei o olho de onde eu deveria olhar, né? Foi quando eu vim para Sabaote. E aqui Deus falou, não, agora chega. E eu falei, Deus já tinha falado, mas eu falei, não, agora chega. Falei, pai, são quase 30 anos. Então, assim, os fundamentos eu conheço. O que eu preciso fazer? Assim, qual é a tua vontade? Eu parei de querer fazer a minha vontade e comecei a fazer a vontade de Deus. Falei, Deus, qual a tua Muda vontade? tudo, né? E eu falo assim, até esse meu amigo, né, esse pastor meu amigo que tem essa igreja que está seguindo a mesma visão com a gente, toda vez que a gente vai lá visitar o pessoal, você vai vir para cá? Eu falei, irmão, a placa para mim é o que menos importa. Eu estou plantado onde Deus me colocou. Se um dia ele chegar para mim e falar, vem para cá, vai para lá, aí é com ele. Por enquanto, a gente está vindo aqui porque também é uma orientação do Senhor a gente compartilhar em alguns momentos. Mas fora isso, amigão, estamos lá, a gente está servindo e é servir o reino. Então, assim, isso tira da gente também um peso, né, de responsabilidade de decisão. A partir do momento que você entrega para o Senhor, ele banca, ele arca. E se acontecer o que acontecer, ele está por trás. A vida cristã, ela é, assim, uma partnership com Deus, né? A parte mais legal, eu sempre brinco, a parte mais legal de Deus é Deus. Então, assim, quando você tem essa amizade com Ele sempre vai decidir tudo para você, com você. Ele sempre vai falar, olha, faz o que você quiser, mas você ficaria bem melhor ali. E aí é verdade, tira esse peso de ter que decidir. Às vezes os jovenzinhos vêm e falam, como é que você ficou sabendo? Qual era o teu chamado? Eu falei, olha, eu nunca sonhei em ser pastora, eu nunca sonhei em ser missionária, eu nunca sonhei em plantar igrejas. Eu tinha só uma certeza, eu quero falar de Jesus para todo mundo, porque eu fiquei apaixonada por eles. E eu sei que quando as pessoas conhecerem ele, vão ficar felizes. Então, esse era o meu objetivo. E eles falaram, como você descobriu? E eu falei, gente, eu fui sendo obediente todo dia, seguindo a voz dele todo dia. Quando eu abri o olho, eu estava no centro da vontade de Deus, fazendo coisas que eu nunca imaginei que ele tinha preparado para mim. Então, o segredo é seja obediente todo dia e é impossível errar, porque você vai estar no centro, você vai abrir e falar, nossa, quem que me trouxe aqui? A tua obediência. E Deus vai cada dia falando, né? Mas é muito gostoso ter essa partnership com Deus. Sim. O problema é que às vezes a gente vê Deus ali e você fala, então vou trabalhar, vou fazer, vou decidir e tal, e quando eu precisar, ele está ali. Isso é uma visão bem religiosa, né? Porque Deus, ele quer participar de tudo na tua vida, né? Ele quer, assim, tudo. E se você deixar, ele vai participar até de coisas bem pequenas, até coisas ridículas, que para as pessoas podem ser ridículas, mas você vai falar, Senhor, o que você acha disso? O que você acha que a gente vai fazer? E aí fica o relacionamento com Deus com uma delícia, porque, tipo, a gente é muito amigo, né? Aí você fala, você vai ser, tipo, um pouco Moisés, Abraão, amigos de Deus. E quando você é amigo de Deus, você não fica buscando, nem tipo, às vezes tem gente que fala, eu quero mais da minha esposa, mais do meu marido. Você começa a ter, assim, esse relacionamento tão bom com Deus que você vai ser o melhor marido, uma melhor esposa. Não vai ter essa necessidade que todo ser humano tem, que na realidade é uma necessidade de Deus, né? Se torna suficiente nele, né? Ele supre todas as necessidades. Tipo, Deus me basta, né? Paty, agora pra gente encerrar, de verdade, assim, você já deu uma mega dica, assim, um mega conselho agora, né, pra quem tá começando na caminhada, que é isso, obediência todos os dias. Mas eu queria que você deixasse pra gente mais um conselho, assim, não só pra quem tá começando, mas pra todo mundo, assim, que quer mais do Senhor, né? A obediência é um princípio, mas, assim, além disso, diz pra gente, assim, o que é fundamental, o que funciona demais, assim, pra gente realmente... Olha, na minha vida, o que funcionou, mudou, direcionou, foi ter muito tempo no secreto. Eu acho que isso sempre foi uma parte muito forte. Eu aprendi a ser amiga de Jesus desde jovenzinha, a pedir tudo. E isso, assim, foi sempre um fundamento importante. Eu tenho certeza que você pode estar no fim do mundo, num lugar onde ninguém crê em nada. Primeiro, você nunca vai ser sozinho. Nunca. Porque a voz de Deus vai estar sempre te guiando. Vai te dar uma segurança sobrenatural. E não vai te importar ter ou fazer uma coisa grande. Vai te importar que Deus esteja feliz com o que você está fazendo. Sim. Então, às vezes, tem gente que, sei lá, talvez foi frustrado no mundo e quer se realizar na igreja. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, assim, você fala... Eu muitas vezes falo, Deus, se der tudo errado, queimou tudo, bota uma mochila, eu subo num trem e nós vamos viajar e eu vou falar de Jesus para todo mundo. Tipo, você não fica nem ligado a coisas materiais, a lugares. Você sabe que tudo pode acontecer, mas ele nunca vai te deixar.
essa segurança faz você ter coragem, faz você fazer alguns passos loucos, tipo, você pode imaginar, tipo, você deixa tudo, né, tipo, na minha vida, eu lembro pessoas que falaram, mas você vai deixar tudo para servir Deus, e quando você for velha? Eu falei, o mesmo Deus está comigo hoje, vai estar comigo amanhã e depois da manhã, entendeu? Então, ele nunca vai me deixar, eu sei disso. Então, você faz alguns passos sabendo, você fala, ele está comigo, acabou. Entendeu? Não importa. Ah, mas se te perseguirem, ele vai estar comigo. Ah, mas se eles quiserem te matar, ele vai estar comigo, né? Ainda quando eu andasse na Vale da Sombra da Morte, eu estarei ali com você. Então, não tem tempo ruim, porque mesmo na angústia, ele vai passar aquele momento de angústia comigo. Então, assim, eu creio que Jesus, ele absolutamente não veio só morrer na cruz para nos salvar. Porque se fosse por isso, no momento que você está salvo, você podia morrer. Né? Mas você não morre. Ele dá um propósito. Então, quando a gente vê o Éden Deus tinha uma comunhão com o homem perfeita. Aí o pecado quebra, porque o homem segue, né, o diabo e tal, quebra essa comunhão. Deus manda Jesus para quê? Para ter de novo essa comunhão. Para reconectar. Então, quando você entende que o objetivo, ele criou você para nascer, você nasceu para viver para ele e tal, quando você conectou e você tem uma relação com Deus tão boa, tudo muda. E não tem medo, não, assim, mas não sei quem me deixou. Não tem problema, Deus nunca vai me deixar, sabe? A tua autoestima cresce, tudo cresce. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, eu falaria, olha, passa muito tempo conhecendo a voz de Deus e conhecendo o Senhor. Porque a igreja é cheia de admiradores de Deus, mas admirador não é conhecer, né? Você sabe que você pode ser fã de um super jogador de futebol, ter as figurinhas dele, comprar o álbum dele, saber até a cor da cueca, do olho, o que ele faz na vida, quantos filhos ele tem. Mas se ele encontrar com você no aeroporto, você falar, eu sou aquele, eu tenho teu álbum, tua figurinha, sou teu fã, eu te sigo, eu vou em todos os jogos, ele vai olhar e falar, legal. Obrigado. Mas se tiver alguém que não tem nada disso, mas que conhece ele, convive com ele, essa pessoa... Então, eu creio que tem muitas pessoas na igreja que são admiradores, acham ele legal, o ambiente até legal, mas que não conhecem a Deus. Porque quando você conhece, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai poder viver para você. Você nunca mais vai poder viver para coisas. Não dá, entendeu? É tipo, não dá. Não dá. Maravilhoso. Paty, muito Valeu, obrigado querida. pelo seu tempo. Obrigado muito pelo convite. Por esse bate-papo. Gente, essa foi a Paty Rô. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, você viu como chama o nome dela? Segue a gente nas redes sociais, @pregapregador, @Paty Rosellen. Pastore, que é italiano, né? Rosellen. Pastore Rosellen, @Sabaoth Church. Aí tem Sabaoth Church, tem Sabaoth Campinas. Põe lá no Instagram, no Google Sabaoth, você já vai achar a gente. E se você é de Campinas ou de qualquer outro lugar do mundo que não... que tem uma Sabaoth, você não tem uma igreja, você está precisando de uma palavra, procura a gente nas redes sociais, chama a gente, vai nos visitar, a gente vai ter o maior prazer e o maior amor em te receber. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, tamo junto até depois do fim. Tchau, gente, foi muito bom estar com vocês. E é isso, busquem o Senhor, fiquem amigos dele. Assim, ele é muito legal, ele vai mudar tudo na tua vida. Se você ainda não conhece Jesus, você passou por aqui, Deus vai querer falar com você hoje, ele pode mudar isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Paty, obrigado. Valeu.